Então ela falou sobre essa radialista, ela também comentou que dentro do sonho dela não tinha radialista. A partir da professora, foi nascendo, depois ela fez a faculdade e tudo foi acontecendo, né? E eu também quero perguntar hoje, faz um tempo atrás, e como o meu trabalho aqui tem a ver com saúde, como eu sou analista, a Solange fez também análise dela faz um tempo atrás. Solange, como foi para você fazer análise por rádio e ter uma noção? Eu achei assim que foi bastante interessante, porque eu pude me aprofundar um pouco mais em algumas questões que para mim não eram bem resolvidas, né? Mais especificamente a morte do meu pai, né? Com quem eu tive sempre uma ligação muito próxima, a gente tinha uma identidade muito grande, por sermos muito parecidos em termos de personalidade, ambos muito falantes e muito próximos. Meu pai sempre foi assim o meu espelho, como eu já disse na semana passada, né? Sempre foi a minha referência, não diminuindo a minha mãe de forma alguma, né? Cada um, né, do seu jeito, se tornou especial na minha vida, mas como eu disse, meu pai, a gente tinha uma identidade maior e realmente quando ele partiu, para mim foi assim como se tivesse metade de mim ido junto, e eu fiquei durante muitos anos vivendo esse luto. Todas as vezes que eu falava sobre a morte dele, para mim era uma situação mal resolvida. E essa análise, nessa ocasião que eu estive com a Lourdes, foi muito proveitosa nesse sentido, porque eu pude entender algumas questões e realmente deixar que o curso natural das coisas seguisse sem que isso interferisse na minha vida, no andamento da minha vida, né? A minha vida segue, ele já fez o papel dele, cumpriu a missão dele, e ele tem que ir para onde ele foi em paz, tranquilo, sem que eu fique aqui questionando ou sofrendo ainda por isso. Né? Quando eu falo do luto, já que ela falou isso, quando eu falo do luto dentro da análise corporal, eu tento colocar a pessoa nesse lugar de que é uma passagem. É uma passagem e nós também vamos passar. Para a gente estar aqui, a gente já passou algumas passagens também. Porque a gente estava num lugar, foi se alojar no útero, lá ficou pequeno, a gente veio para cá e daqui a gente vai para um outro lugar, né? Exatamente. Então é mais uma passagem que a gente vai ter e precisa olhar nesse lado. E quando você fala, não que eu não gostasse menos ou mais da minha mãe do que o pai, porque uma mãe, ela pode ter 10 filhos. Algumas mães dizem, eu gosto dos filhos iguais. Mas isso não é uma realidade. Cada mãe gosta do filho por um motivo. Existe uma identidade maior, né? Existe. Eu acho que eu também sou mãe, eu tenho as minhas duas filhas. E, claro, nenhuma delas disse, mãe, eu prefiro mais meu pai do que você. Sim. Mas eu acho que lá dentro do coração delas... Por algum motivo a gente tem alguma sintonia diferente um do outro. Exatamente. Então, eu acho que é algo assim perfeitamente compreensível, mas à medida que você vai entendendo melhor essa ruptura, né, essa partida, essa fase de luto, né, que ela tem que ter uma fase, essa fase ela precisa ser vivida, mas ela não pode ser uma coisa que vai ficar com você. A tua vida. Exatamente. Levando. Exatamente. Esse é um trabalho realmente muito forte no sentido das pessoas que vêm lá e têm a dificuldade com o luto. Realmente, o luto tem um tempo, 3 meses, uma coisa, mais 3 meses, um pouco mais fácil. E mais 3 meses a gente mais ou menos fala assim, não pode durar muito mais do que uma gestação, porque senão vira doentio. A pessoa que está aqui precisa continuar e voltar a viver. E a pessoa que foi, quando você volta a viver, ela também tem um descanso melhor. Então, nós temos que olhar essas duas realidades. Quer entrar em contato comigo, marcar a sua primeira consulta para ver como é a análise, como funciona? Então esteja ali, 42999-920018. E a Solange também falou que a filha dela, Jéssica, hoje está de aniversário. Parabéns, Jéssica, tudo de bom para você. Felicidades e muitos felizes anos de vida. Lembra-se, Jéssica, felicidade tem muito a ver com você mesmo, tá? Então leve a vida de uma forma que a felicidade possa morar ali, não é mesmo, mãe? Com certeza, Luiz. Eu sempre digo para ela que a felicidade depende muito mais da gente do que dos outros, né? Nós que buscamos a felicidade, trabalhamos por ela e, claro, ela vem à medida que você semeia bons frutos, né? Você vai colher bons frutos e isso vai te trazer muita felicidade, muita realização e é isso que a gente deseja para os filhos. Né? Isso, para os filhos, para os outros, mas os filhos é aquele coração maiorzão de mãezona. É uma extensão da gente. Né? É uma extensão. Na terça passada, a Solange falou um pouquinho da vida dela de criança, de como os pais dela vieram para Ponta Grossa com uma malinha, 3 pessoas e as coisas e foram fazendo. E ela também falou o quanto que ela tem esse orgulho dos pais dela, né? E o pai dela chegou aqui como ajudante de pedreiro e depois teve a sua empresa. Então foi uma pessoa provedora que olhou, que tinha uma ideia para frente e o sonho de vir lá do interior, porque meus filhos precisam ter formação um dia, né?
E também ela falou que o pai dela, com orgulho, onde quer que ele estivesse, ele viu a formatura deles, mas ele não pôde participar. Mas fez tudo isso para chegar à formação deles. Um bom dia agora para Solange, eu fiz ela entrar direto com relação à filha. Vocês foram uma Aparecida, como é que foi isso? Foi muito legal, Lourdes. Foi uma oportunidade assim, maravilhosa de nós conhecermos os nossos ouvintes, os nossos associados do Clube do Ouvinte, muitas pessoas que a gente, muitas vezes até recebia mensagens através do nosso WhatsApp, uma participação ou outra, mas que a gente não tinha tido a oportunidade de conhecer e de passar alguns momentos juntos, né? Então foi um final de semana assim maravilhoso, muito abençoado, fomos e voltamos muito bem, tivemos uma viagem extremamente tranquila. A gente sabe que toda vez que você for pegar a estrada e fazer uma viagem longa como essa, tem aquela preocupação de trânsito, enfim. E nós tivemos uma viagem abençoada, foi uma viagem muito tranquila, uma viagem alegre, tivemos cantoria, tivemos reza, tivemos de tudo um pouco. Foi muito bom mesmo, muito proveitoso. E lá também foi, como sempre, maravilhoso, né? Quando você chega, a gente já sente a energia que é diferente, tudo é muito diferente. A gente já sente realmente estar na casa da mãe, né? A sensação de estar chegando na casa da mãe, onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente mais próximo de Maria e de Jesus. Quando eu não sei se você pensa assim, mas quando eu vou nesses lugares, a sensação que eu tenho, que é uma extensãozinha do céu aqui na terra, né? Exatamente, é verdade. E eu sempre digo que muda, né? Dá a impressão que você passou por uma outra dimensão. É diferente. É como você falou, né? Um pedacinho do paraíso. A gente sente o ar mais leve. As pessoas que vão para lá são pessoas que vão ou para pedir ou para agradecer graças recebidas. Então a gente sabe que são todas pessoas de bem. Sim. E é tão raro, né? A gente reunir tanta gente de bem num único lugar, né? Num único lugar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da Solange, que tem uma filha que hoje tem 21 anos, e eu achei muito bonito quando ela falou na terça-feira passada. Ela estudou até onde ela pôde ser capaz. Isso é muito importante. Muitos pais acham que tem que continuar, e precisa ter um limite. Ela foi até onde ela foi capaz. Como foi para você, desde o princípio, ter essa filha? Como foi lidar com tudo isso? Porque a sociedade muda um pouco com relação a você, as coisas parecem que não tem mais o mesmo olhar. O que é tudo isso? Eu sempre digo o seguinte, Lourdes, muitas pessoas me perguntam, inclusive agora durante a viagem, né, algumas pessoas vieram me perguntar, mas qual que é o problema da tua filha? Como que foi? O que é? Qual é o diagnóstico? Enfim. Eu sempre digo assim, que ter uma filha especial, atípica ou portadora de necessidade, como queiram, né? Hoje em dia existem tantas formas de se dirigirem, né? Mas eu digo assim que a minha filha eu vejo ela como especial. E ponto. Agora, mais especial do que ela, eu acho que eu sou. Porque, pensem bem, num universo, né, tão grande que é o mundo todo, vamos colocar assim, por que Deus olhou para Solange e disse, Solange, você vai ser mãe da Raíssa, que vai ser uma criança que tem lá as suas limitações, uma criança atípica, uma criança especial, como queira. Então eu acho que, de alguma forma, eu sou muito especial também. Porque Deus não entregaria um ser tão pequenino e tão indefeso e dependente, com todas essas limitações, se não fosse para alguém que, creio eu, que pudesse dar todo esse respaldo e esse cuidado. E eu, mais ainda, como toda mãe do atípico, eu acho assim, a gente no primeiro momento, a gente treme na base, porque aí você pensa, como é que eu vou lidar com isso? Como que eu vou trabalhar essas diferenças? E a gente sabe que quando a gente vê um filho, uma filha sendo tratada de uma forma diferente, no sentido negativo da coisa, no sentido de exclusão, no sentido de, nossa, sendo apontado como, né, uma aberração até em alguns casos. Isso dói na gente. Então, eu sempre achei assim, Deus vai me preparar. Né? Eu sempre confiei nisso. Deus me prepara a cada dia. Isso é uma constante, não é uma coisa que eu possa dizer assim, é uma situação bem resolvida. Nossa, eu sou expert em cuidar. Não, eu vou aprendendo todo dia. As dificuldades, elas foram surgindo ao longo dos tempos. E a gente teve esse diagnóstico dela quando ela tinha 9 anos. Nós começamos uma pesquisa genética quando ela tinha 3 anos. Porque a gente notou que ela tinha uma dificuldade assim, o caminhar era sempre com a pontinha dos pés. O repertório dela de vocabulário era mínimo, era assim, pouquíssimas palavras. Sim. Então ela não tinha um repertório
para verbalizar as coisas, rico como deveria ser para a idade dela. Era sempre aquém. E aí a gente começou essa pesquisa genética por conta de uma fonoaudióloga. A gente levou numa fono e a fono disse: mãe, eu sugiro que você faça uma pesquisa genética para a gente entender o porquê dessa falta de repertório, do não desenvolvimento como esperado. E aí a gente foi atrás da pesquisa genética, fomos ao Dr. Salmo Raskin, que é uma referência no Paraná, é um dos geneticistas mais famosos que a gente tem no Paraná, com inúmeros artigos publicados, inclusive fora do Brasil. E ao contrário do que a gente imaginava, quando você pensa, eu vou ter que sair fora para ir buscar um especialista, isso vai custar uma fortuna, realmente, não é barato. Mas a relação custo-benefício nessas horas, a gente pode ver assim que nós não encontramos só um geneticista, mas nós encontramos um ser humano maravilhoso, a quem eu sempre indico, quando alguém me pergunta, eu sempre cito e indico o Dr. Salmo, porque ele é um médico assim, muito humano, muito comprometido com o juramento que ele fez, né, de cuidar das pessoas, e eu acho que isso também é algo que a gente tem que enaltecer. E o Dr. Salmo foi alguém assim que nos ajudou muito, porque a gente começou essa pesquisa com 3 anos e com 9 apenas a gente concluiu, e para nossa surpresa, a Raíssa é um caso raro. Na época, né, não existia nenhum caso igual ao dela no Brasil, eram só 5 casos americanos, todos os artigos publicados sobre a situação eram todos em inglês, todos com crianças americanas, 5 crianças. E aí vocês vão perguntar, mas o que ela tem, né? O laudo da pesquisa genética encontrou uma microdeleção no cromossomo 12, que é justamente o cromossomo onde você encontra ali as habilidades da linguagem, do falar, a parte cognitiva, enfim. E o que mais pegou na Raíssa foi justamente a parte cognitiva. Então ela está hoje com 21 anos, vai fazer 22 agora dia 30 deste mês, e ela não é alfabetizada. Embora ela tenha frequentado a escola, e aqui eu quero enaltecer, porque quando ela entrou na escola, eu nunca paguei escola particular para isso. Ela estudou na escola pública, ela começou no CEMEI municipal, onde ela teve todo o respaldo, e depois, quando ela foi para a escola municipal, ela foi para a escola Catarina Miró, que é a mesma escola que todos nós estudávamos. Olha só. Só que, na época que ela foi para Catarina Miró, para alfabetização, foi na gestão do prefeito Péricles, que foi o prefeito que entrou com essa questão da inserção, né, dos especiais, de oferecer um respaldo para profissionais qualificados. E então a Raíssa passou a ter acompanhamento com uma professora de apoio, com sala de recursos e tudo isso. Então, o que ela aprendeu? Assinar o nome dela. A única coisa que ela sabe escrever é o nome dela. Mas ela não consegue juntar letras, ler, enfim. Ela não é alfabetizada, para resumir a história. E aí, durante todo esse tempo, a gente ainda assim continuou insistindo. Ela fez toda a parte do ensino municipal, depois ela foi para o estado, foi para o Júlio Teodorico. Nós tivemos assim, o primeiro ano que ela chegou no Júlio, num colegiado muito maior do que o municipal. Ela teve inúmeras dificuldades, inclusive ela reprovou esse primeiro ano porque ela não tinha condições nenhuma. Até porque ela não tinha esse apoio do professor, né? Sala de aula. Que faz, né, um apoio diferenciado. Aí você imagina uma criança saindo do ensino básico ali, né, da escola municipal, um universo bem menor, para ir para um colégio estadual, onde o universo de alunos era muito grande. E onde na sala, a cada 40 minutos, entrava um professor com uma disciplina diferente, ela não sem entender nada. Nesse inteirinho, esse ano ela perdeu totalmente. Ela não avançou nada e a gente até imaginou assim, um pouco de retrocesso. Aí vem aquela questão assim, que eu sempre gosto de frisar. Mãe, pai, você que tem um especial na sua casa, essas crianças, elas têm direitos assegurados por lei. Infelizmente, ainda é muito falho. Eu lembro que na época, para a Raíssa ter direito a uma professora tutora, que a gente chamava, ela precisava ter um laudo de autismo, laudo esse que nós não tínhamos na época, Luiz. A gente só tinha esse da microdeleção e que o médico declarou que ela tinha necessidade de... Se não tiver esse laudo de autista, ela não tem esses outros direitos do professor tutor, por exemplo. Eu lembro que na época o Márcio Pauli, que era deputado estadual, a gente fez até um ofício, encaminhou para o Ministério Público e a resposta veio um mês depois dizendo não, ela não tem direito porque ela não é autista. Olha só. Aí depois, futuramente, a gente acabou consultando outros médicos, outros neurologistas, porque eu já fui em quase todos aqui de Ponta Grossa, e eu tive a grata satisfação de conhecer o Dr. Lawrence,
que atende na Clínica Vambi. Eu estou abrindo aqui também para divulgar o trabalho dele, que é um excelente médico, e ele nos deu esse laudo depois de fazer uma série de exames e testes, e ele constatou que havia um grau de autismo baixo, felizmente, mas havia. E ele me deu esse laudo, e no ano seguinte a gente já começou o ano letivo com tutora, e tivemos até quando a Raíssa foi pro Regente, e a gente acabou optando por ela não dar continuidade, porque ela não estava se sentindo bem, não havia evolução, e a gente começou a analisar assim, isso está fazendo bem ou isso está fazendo mal? E estava realmente fazendo mal, porque ela começou a ter crises, ela chorava, ela não dormia, era um transtorno todo dia na hora de levantar para ir para o colégio. Enfim, a gente colocou na balança o que é bom, até que ponto é interessante eu estar forçando ela a ir para a escola. E aí, conversando com a equipe pedagógica, com a professora de apoio, com a direção, a gente optou então por parar por hora. Quem sabe daqui a alguns anos, se ela quiser voltar, existe essa possibilidade, mas por hoje ela hoje está em casa, não vai para a escola. Faz alguma atividade ou outra, às vezes a gente vai lá, faz umas sessões de ecoterapia que ela gosta, e que o pessoal da PM sempre nos recebe, então, mas escola não deu mais. Sim. Eu lembro de um aluno que eu atendi que não tinha nada desses problemas, só teve um problema de certa forma de abuso em sala de aula. Então ele teve que ir nessa sala durante 6, 7 anos se sentindo mal. Mas ele era uma pessoa normal, ele era uma criança normal que estava se sentindo mal. Imagina uma criança típica continuar fazendo, indo naquele lugar que ela não gosta mais. Hoje, então, nós avançamos, a Solange começou a falar e foi indo, parecia que ela estava no jornal dela, mas que bom. E a gente chegou à conclusão, nós duas juntas aqui agora, que foi jogado muita notícia pro ar, foi jogado muita informação pro ar. Então você, Rádio 20, vamos lembrar, terça-feira ela volta de novo. Pra quê? Porque agora eu tenho certeza que você quer umas informações. Solange, mas como que faz? O que você pode me ajudar? Como eu devo atender essa criança? Como eu devo estar falando? Obrigada, Solange. Imagina, eu que agradeço, Lourdes. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam dessa partilha. Eu acho que vai contribuir com muitas pessoas que de repente não têm algumas informações e vai ajudar bastante. Realmente, quando eu vi que ela jogou muita coisa, eu falei logo pra ela, Solange, você pode vir terça de novo? Pode. Então, terça-feira que vem você, Rádio 20, Solange e eu de novo. Obrigado, Mauro, e tchau. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda e governa